Fala galera, Bruno Gabriel, e olha só, tô em casa, espero que você também esteja, mas não é por isso que a gente não pode e não deve trabalhar. Por isso eu tô aqui para te fazer um convite. Hoje a gente tem um encontro marcado, um bate-papo sobre política, eleições, coordenação nacional de núcleos, Fundação Ulisses Guimarães, juventude e muito mais. E eu conto com vocês. Até breve, valeu! Bruno, não sei o que aconteceu. Caiu a live. Bugou. Bombou a live. Eu acho que a internet não aguentou a pressão. Mas vamos lá, voltando. Olha o Chico Donato aí, entrou na nossa live aí. Chico Donato, grande líder Chico Donato. Esse aí me apoia demais, pelo amor de Deus. Valeu, Chico, tamo junto. Bom, mas você estava falando sobre a questão dos núcleos competirem entre si. Isso que não pode acontecer. O que eu tenho tentado conversar com os presidentes nacionais, porque não é a opinião deles, tá? É a opinião minha. É uma percepção Bruno de fora. E agora que eu tô dentro, o que eu tô buscando construir com eles, e todos estão muito à vontade para fazer isso, é esse trabalho integrado entre os núcleos. Porque os temas, eles se conversam. Eu vou te dar um exemplo real. Nós temos o Arnaldinho, aqui de São Paulo. Ele é jovem, ele é negro, ele é trabalhador, ele gosta da causa animal, e enfim. Quer dizer, se ele está na juventude, quer dizer que ele não pode mais participar de nenhum dos outros núcleos? Ou é melhor que ele tenha participação nos outros núcleos e com isso ele traga as ideias, ele compartilhe? Ou é melhor a gente fazer ações integradas? Enfim, eu acho que agora é o momento da gente unir forças. Por quê? Porque a pauta agora é sobrevivência. A gente está passando por uma crise política. Todo mundo só reclama da classe política. E a gente vai ter que fazer uma defesa daquilo que a gente acredita. E se nós não estivermos juntos, reunidos e unidos, para transversalizar as pautas, a gente vai ficar competindo. E aí, quando um tiver mais visibilidade que o outro, esse grupo aqui desmonta. É uma questão que eu falo sempre, Bruno, que é uma questão de identidade partidária. Eu falo sempre porque assim, agora a gente está discutindo muito como ganhar a eleição, né? Como vencer a eleição, se eu sou jovem, se eu sou mulher, se eu sou negro, se eu sou um cara mais velho, se eu sou experiente, se eu já tive 3 mandatos, como que eu ganho a eleição agora? Mas eu sempre digo para os candidatos que é o seguinte, principalmente para os prefeitos, né? A gente precisa ter uma assinatura. Por exemplo, vou usar o Baleia como exemplo, porque todo mundo conhece o nosso líder. O Baleia, ele tinha uma assinatura, ainda tem. Ele é o deputado que mais trabalha pelas Santas Casas. Então, quando você falava o nome do Baleia, todo mundo lembrava. Agora mesmo, ele que articulou esses 2 bilhões da bancada de São Paulo para Santas Casas e hospitais filantrópicos no combate ao coronavírus. Mas, independente disso, por exemplo, o Baleia está com essa PEC que é da reforma tributária, que é hoje a reforma... o nosso líder, saudações palestrinas. Mandar um salve aí pro Carmo também, de Itu, que tá lá com o nosso deputado Herculano Passos e com a nossa próxima prefeita Rita Passos também. Valeu. E aí, o Baleia com a questão da PEC 45, hoje ele é conhecido como um deputado que discute economia, que discute emprego, que discute renda. Então, ou seja, o nosso líder, ele tem uma assinatura. As pessoas olham para o Baleia, lembram dele, ou o trabalho dele, lembra que ele tinha aquele trabalho que ele falava mais de 300 entidades sociais no estado de São Paulo, que ele veio trabalhando ao longo da sua carreira. Então eu acho que isso daí vai ao encontro, não de encontro, mas ao encontro do que você está falando, que é, lógico, quando tem um mandato, criar uma identidade, mas também os núcleos, o MDB, ter uma identidade. Claro. Conversar entre si, é isso ou não? Exatamente, a gente precisa ter isso, Biasoli. E mandar um salve aqui, como ele diz. Aqui é o Bruno na voz, mandando um salve pro Renan Mesquita, meu irmão, meu parceiro, o Joey Marconato, meu irmão. Valeu, Renan trabalha muito também. Nossa, tá aí. E o que acontece? A gente precisa ter isso, Biasoli. Eu tenho feito... A gente conversou sobre isso outras vezes, não numa live, mas nos bastidores. E eu tenho falado para você da minha preocupação dessa construção de identidade visual, sabe? Quando a gente olha, por exemplo, um pessoal de vermelho na rua,
você já identifica aquilo como esquerda, como PT e ponto final. Quando você vê uma galera de azul, você já identifica aquilo como direita e como PSDB. Se você vê uma galera hoje de verde e amarelo, já é o PSL, Bolsonaro. Quer dizer, e como é que a gente pode criar nossa identidade visual, sabe? Como é que a gente pode resgatar, talvez, alguma coisa que rolou lá atrás e trazer isso para esse momento atual nosso de identidade do MDB, de unificação. Você sabe, Bruno, das deixa eu nossas fazer um cores e ops aqui bandeiras, como sabe? marqueteiro. Deixa eu fazer um ops como marqueteiro. Tem uma frase que o Palmeiras usa, que eu queria muito roubar para o MDB, que diz o seguinte, tem uma frase do Palmeiras que é o seguinte, maior do que a nossa história, só o nosso futuro. Eu queria muito roubar essa frase pro MDB, cara. Rodrigo, vamos falar lá no Palmeiras para pegar essa frase para nós, poxa. E eu acho que a gente está num grande momento aí, Biasoli, de reestruturar tudo isso para reposicionar o nosso partido. E é um grande momento por causa do Baleia, né? Um momento... É o melhor momento. E outra coisa, isso passa diretamente pelos núcleos, porque os núcleos reúnem a nossa militância nas mais diversas pautas, que não tem problema criar, mas desde que a gente consiga unir e transversalizar. Porque aí sim a gente vai ter resultados. Não vai ficar o núcleo A falando uma coisa, o núcleo B outro, o núcleo C outro. Quer dizer, a gente consegue unir as coisas e trabalhar nas mesmas ideias. Mas, a gente precisa fazer com que isso aconteça. Mas falando por natureza dos grupos, assim, o grupo da juventude e das mulheres, eles estão um pouco à frente dos outros núcleos, até porque já são núcleos mais antigos, já tem uma militância mais solidificada e tal. Principalmente agora pela demanda que existe na sociedade de ouvir a voz feminina, né? Hoje tem uma notícia nas redes do MDB São Paulo. Aliás, sigam as redes do MDB São Paulo. FUG São Paulo, MDB Mulher São Paulo, JMDB, né? SP, né, Bruno? Seguir as redes do MDB São Paulo. Aliás, sigam todas as redes do MDB Nacional e etc. Mas hoje tem uma notícia que diz que os locais governados por mulheres no mundo sofrem menos com o coronavírus. Então existe uma demanda hoje de ocupação feminina na política. Ponto. O jovem também tem essa demanda. Mas me fala dos outros núcleos, especificamente. Sim. Como é que está a questão do núcleo afro, do ambiente? A gente tem, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um núcleo, porque a gente tem o maior ativista, ou entre os 5 maiores ativistas da causa animal no Brasil, que é o Armandinho. Exato. Que é um monstro. É um monstro que ele faz o papel. Eu acho que o Armandinho, se eu tivesse uma televisão, eu daria um programa para ele. Um programa só de resgate de animal e essas coisas. Ele trabalha muito, cara. Ele trabalha muito mesmo. Mas ele é um cara que tem essa assinatura. Você bate o olho nele e você fala, pô, esse cara tem essa assinatura. É isso aí. Eu queria que você falasse dos outros núcleos. Por exemplo, o núcleo, como é que está o afro, o diversidade, que é um núcleo novo, que é um núcleo que foi montado aí pelo presidente Baleia Rossi. E fala como é que está o papel com esses núcleos. Mandar um abraço aqui para o Naka, que entrou aí também, nosso parceiro. Mandar um grande abraço e um beijo para a Sol, nossa pré-candidata em Pederneiras. Eu só queria dizer o seguinte, caiu a live, mas o pessoal voltou, tá vendo? Então, quer dizer, o papo tá bom. Mais um parceiro nosso aí, o Marcos Fernandes de São Bernardo, pré-candidato a vereador, um trabalho incrível que ele tem por aqui. E a Carol do Rio de Janeiro, Biasoli, mandou uma pergunta, eu não sei qual, se você puder repetir, Carol, a gente agradece, mas ela fez um comentário aqui que é a questão de criar uma identidade visual única depende também de criar uma narrativa que possa unificar os nossos líderes e toda a nossa militância. E ela tem razão nisso, a gente também precisa criar essa narrativa. E aí o que acontece, Biasoli? Hoje nós temos 6 núcleos. Nós falamos um pouquinho da juventude, o MDB Mulher que está bombando mesmo sob a liderança da presidente Fátima Pelais, com todo o apoio que ela tem hoje das vice-presidentes estaduais, enfim, o trabalho está gigante, está muito bom. Bom, eu conheço 2 que ninguém consegue ter pedal de trabalho, que é a Maria do Carmo e a do Rio de Janeiro, que é a Kátia, que é uma loucura, o tanto que elas trabalham. E para você ter uma noção, a Maria do Carmo fala uma coisa todas as reuniões. Nós homens precisamos, ela fala assim, vocês homens precisam entender que se não tiver mulher, vão sair 3 de vocês. E é real, rapaziada. Se não tiver mulher, saem 3 homens. E outra, qual que é o problema de ter 50% de homens e 50% de mulheres numa chapa? Por que não? É isso que a gente tem que fazer. Para você ter uma ideia, a nossa
a nossa chapa aqui de pré-candidatos a vereador em São Bernardo, nós temos 20 mulheres e 30 homens para escolher 42 candidatos, ou seja, é possível. E o que acontece? Para vocês terem um número, em 2016 nós tivemos cerca de 14 mil mulheres candidatas no Brasil pelo MDB, seja prefeita, vice-prefeita e vereadores. Esse ano a previsão é que a gente chegue quase a 30 mil. Parabéns. É muita mulher e a gente precisa conectar essa mulherada, a gente precisa trazer elas para mais para perto, dar voz para elas, dar vez para elas. A gente precisa fazer com que isso aconteça, a gente precisa convergir as coisas, a gente precisa trazer as mulheres para perto. E a Carol está perguntando o seguinte: como trabalhar a cultura da integração e transversalização? Essa é a pergunta que a Carol fez aqui, Biasoli. Enfim, Carol, eu não tenho a resposta para isso. É muito diário. Bom, eu queria falar um pouco sobre comunicação. Eu acho assim que o MDB nacional já vem colocando as pautas nacionais. E eu olho muito as redes dos outros estados e tal, e eu estou sentindo que o pessoal está replicando uma pauta muito homogênea daquilo que o MDB pensa. Por exemplo, na questão do coronavírus, todo o esforço do partido em apoiar os municípios e os estados, que é onde efetivamente a vida das pessoas acontece, né? O MDB está tendo um papel de ponto de equilíbrio. Eu acho que o slogan nunca serviu tão bem para um partido como agora. Esse ponto de equilíbrio foi, não sei quem foi o autor desse slogan, mas foi muito feliz. O MDB está sendo ponto de equilíbrio, sempre foi e está sendo. E eu estou sentindo que a gente está replicando muito. Por exemplo, a FUG. Você pega hoje a linguagem da FUG, você vai no Rio de Janeiro, você vai no Mato Grosso, você vê que tem uma voz única. Eu acho que cada estado tem a sua peculiaridade, né, de como agir. São Paulo tem uma cor, a bandeira é uma cor, a gente tem uma outra cor, mas não deixando de replicar as coisas nacionais. Mas eu quero ir um pouco mais fundo no que a Carol falou. É bater na tecla, né, Bruno? Se você é do núcleo do afro, se você é do núcleo da mulher, se você é do núcleo do jovem, nós somos todos MDB. É isso ou não? É isso. E você falou uma coisa que é real. Hoje, o MDB Mulher e a juventude do MDB, liderados pela Fátima e pelo Assis, são os núcleos com maior, vamos dizer assim, maior capacidade hoje de mobilização, tem um maior número de membros, enfim, já tem uma outra tradição dentro do partido. E eu acho que uma forma, Carol, da gente transversalizar as pautas e começar a fazer uma união dos trabalhos é se em cada um desses núcleos que hoje são maiores, abrir espaço para cada núcleo. Quando a gente for formar uma executiva nacional da juventude, ter lá o coordenador do diversidade, a coordenadora do MDB Mulher, a coordenadora do Afro, o coordenador do socioambiental, enfim, trazer para dentro desses núcleos que hoje são maiores, que tiveram suas convenções, que já têm um maior, vamos dizer assim, protagonismo dentro do partido, para que membros desses outros grupos temáticos, desses núcleos temáticos, possam participar das reuniões, dos encontros, dos debates, e aí quando for ter o encontro desses núcleos propriamente, eles trarão as mesmas ideias e vão compartilhando as informações. Eu acho que quanto mais a gente conseguir integrar esses núcleos, melhor. Mas para isso precisa abrir espaço para participação. E o MDB porque aí Mulher, tem a representatividade, né, Bruno? Você tem toda a razão, porque tem a representatividade. E o MDB Mulher foi muito inteligente nesse momento. E aí eu quero deixar um abraço aqui para o Alan Leal, nosso parceiro do interior de São Paulo, de Sumaré e região. Tamo junto, time Bruno Lima, vamos que vamos. Vem pro MDB, Alan. E aí o que acontece? Eu acho que o MDB Mulher foi muito feliz dentro da proposição feita pela Carol e pela Kilvia, que junto com todas as vice-presidentes e a presidente Fátima, de criar as coordenadorias dentro do MDB Mulher. E isso que a gente tem que fomentar, conectado com as pautas que tem aqui. E aí você me perguntou como estão os outros núcleos. Nós temos o MDB Trabalhista Nacional, que é liderado pelo Washington Maradona, que é aqui do estado de São Paulo. Maradona, nosso grande líder do movimento sindical. Era MDB Sindical antes, Biasoli, você lembra disso? Agora é MDB Trabalhista. A gente fez essa mudança e, ao meu ver, foi uma mudança muito inteligente. Por quê? Porque a nossa ideia é fazer e discutir o mundo do trabalho 360 graus. Ou seja, já que as relações trabalhistas estão mudando,
Não dá mais para a gente ficar batendo na tecla só do sindicalismo. A gente precisa abrir as portas do nosso MDB trabalhista para trabalhadores, empreendedores, essa molecada que está pensando em startups, em tecnologia, e precisamos abrir a porta também para os empresários, para a gente começar a fazer um diálogo 360 graus. Vai mudar as mudanças, vai ter essa mudança da relação do trabalho, vai mudar. Não dá para a gente fugir disso. Você sabe, Bruno, que eu estava lendo um economista, chama Rodrigo Zeidan. Eu sigo ele no Twitter, ele é ele está falando muito sobre o coronavírus. Eu acho que para mim é o economista que mais está falando do coronavírus. Falando sobre a questão da mulher, eu aproveitar que a Sabrina está aí, eu acho que poucas pessoas se sobressaíram, sem contar os políticos, lógico, se sobressaíram tanto na questão do coronavírus como as mulheres hoje. A Mônica De Bolle, professora de economia, a Laura Carvalho, a Gabriela Prioli, da CNN, como essas mulheres ocuparam o espaço da inteligência brasileira, ou seja, mostrando a inteligência, a capacidade da mulher de pensar o país, pensar as pautas nacionais. Mas falando sobre... O Rodrigo Zeidan fala sobre essa mudança do trabalho. Ele fala muito sobre isso. Inclusive, é um texto que eu dei para o meu moleque, que tem 15 anos, para discutir as pautas, porque geralmente nós não temos noção que as mudanças hoje, elas são 20 vezes maiores. Antigamente um trabalho demorava 30 anos para ele ter uma modificação, hoje não, ele muda de ano a ano. Exatamente. Então é isso que o trabalhista está discutindo, a mudança hoje, o papel do novo trabalho, né? Exato, e é o que na verdade sim, é o que eu estou sugerindo para a liderança do MDB Trabalhista Nacional, que abra as portas e a mente para essa discussão mais aprofundada. E o Maradona, ele é brilhante. Ele é um cara extremamente conectado, ele entende disso, ele está fazendo toda... Nessa última semana agora, nós tivemos agora o MDB trabalhista do DF, do Distrito Federal, tomando posse. É um pessoal que está super também conectado, pessoal que entendeu essa filosofia. Enfim, a gente precisa, porque a gente tem um problema hoje no mundo, e no Brasil em especial, Biasoli. E aí vai mais uma sugestão para a FUG, e o Chico Donato está aqui, ele mandou: a chegada do Baleia à presidência do MDB é uma luz para todos, no sentido de organização profissional sistematizada. Organizar de forma a enfrentar as pautas internas e externas. É exatamente isso, Chico, valeu pela colaboração. E falando sobre o mundo do trabalho, a gente está enfrentando um problema, Biasoli, não é porque é uma área que eu gosto de estudar, não. Mas olha só que louco. Empregos vão deixar de existir e novos empregos vão passar a existir, beleza? Tem um monte de gente ainda se formando naquilo que vai deixar de ter. Só que, olha que louco. E as faculdades não estão preparadas hoje. Não estão. E olha o que é o mais louco. A grande maioria dos empresários contrata baseado no currículo. Ou seja, recebe o papel, lê lá, pão. Mas só que manda embora em 3 ou 4 meses, porque a pessoa não tem inteligência emocional. A gente está avaliando muito a questão do currículo, esquecendo de avaliar habilidades, que é o que a gente chama de skills, características e habilidades. E é isso que a gente precisa se preocupar dentro do mundo do trabalho. A gente precisa estruturar essas questões. E aí que o MDB trabalhista tem essa função, liderados pelo Maradona, vão espalhar talvez essa nova filosofia pelos estados e municípios. E aí Bruno, vamos pulando por os outros, senão não vai dar tempo. Vamos falar agora de diversidade. A gente tem o MDB Afro, que hoje é liderado pelo Nestor. O MDB Afro também está passando por uma reestruturação a nível nacional e isso vai refletir diretamente nos estados e nos municípios. Aqui em São Paulo, infelizmente, nós perdemos a participação da Cidinha Raiz, que foi para outro partido, escolheu um outro caminho, e agora nós vamos reorganizar o MDB Afro no estado de São Paulo, mas é uma pauta importantíssima e que está sendo construída de uma forma muito legal por essas lideranças afro no MDB, que tem grande relevância e o presidente Baleia gosta muito e apoia muito. Nós temos o MDB socioambiental, que é liderado pelo Breno, é uma pauta muito ampla. A gente vai propor, enquanto Coordenação Nacional de Núcleos, a criação também do Núcleo Nacional da Proteção Animal. A gente vai propor essa criação e vamos trazer aí um pouquinho do know-how do Armandinho e de outros parceiros do mundo da causa animal. E nós temos o MDB Diversidade, que nasceu há pouco tempo, liderado pela Janaína, pela Sabrina, pelo Rafael. Grande Janaína, grande Sabrina, grandes militantes.
E aí quero aqui deixar um abraço também para o vereador Mauro Miyaguchi, vereador aqui de São Bernardo do Campo, não é do MDB, poderia ser, mas é um grande parceiro, um amigão e alguém que trabalha muito sério aqui na cidade de São Bernardo. Vem pro MDB, Mauro! E aqui, ó, Podolski, nosso parceiro, tamo junto, um grande abraço. E aí o que acontece, Biasoli? O Diversidade que nasceu há pouco tempo, mas nasceu com uma força gigantesca de comunicação, de participação e principalmente, que esse é o grande diferencial do Diversidade hoje, que é engajamento. Eles conseguiram engajar pessoas, eles conseguiram, através de uma organização muito bem feita pela liderança do Diversidade Nacional hoje, o engajamento deles nos estados e nos municípios. Isso é um grande diferencial. E agora o desafio que eu lancei para a Janaína e para a equipe é: precisamos de candidaturas. E hoje eu tenho certeza que o MDB Diversidade já tem os seus quadros espalhados pelo Brasil e vão surpreender no número de pessoas eleitas nesse ano de 2020. E esse é o quadro geral hoje do MDB e dos seus núcleos a nível nacional, Biasoli. Ô Bruno, ó, deixa eu te falar. A gente tá acabando o tempo, então, para as considerações finais, como dizem aí, eu tenho que te chamar para outra live, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma... necessário. Eu vou montar outras lives aí, lives com 3, 4 pessoas, para a gente fazer em outras plataformas, como o Facebook e tal. Eu acho que a gente precisa entrar em contato. Eu queria mais uma vez dizer da minha admiração pelo seu trabalho. Estou acompanhando para e passo. Quero também estar à disposição de poder ajudar e tudo, etc. Queria mandar um grande abraço, avisar que quinta-feira que vem a gente vai fazer uma live com o Jorge Caruso, nosso deputado estadual, secretário-geral do partido. E queria dizer assim uma coisa: o Caruso é o cara mais legal da política. Você pode ser do PT, do PSDB, do MDB. O Caruso é o cara mais legal da política. Quem senta lá no sofá do gabinete dele, conversa com ele, sabe do que eu estou falando. Então já vou convidar a todos para quinta-feira que vem. Você também está participando com a gente lá na live, com perguntas e tudo. É o nosso deputado querido. E queria te mandar um grande abraço para tua mãe também, que eu admiro muito. Valeu. Tua mãe esteve comigo lá em Limeira, sim, lá na palestra que eu dei lá. Participou bastante da palestra. Queria mandar um beijo para Maria do Carmo, para todos os nossos deputados e te agradecer muito. O papo, eu acho que vai ficar faltando muita coisa, porque você tem muita coisa para dizer para nós, tem que aparecer mais. E queria te agradecer, viu, Bruno? Do fundo do coração, muito obrigado. 15 beijos. Mas, olha, valeu mesmo. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Eu espero que a gente consiga fazer, talvez desse dia e desse horário, um programete nosso, um programa nosso do MDB de lives mesmo. Acho isso importantíssimo, concentrar a nossa audiência no MDB São Paulo, trazer a nossa galera para contribuir de alguma forma, participar, nem que seja com um comentário de apoio, de motivação, com uma pergunta, com uma colocação, mas enfim, isso é fundamental. Por isso, parabéns pela iniciativa. Conte comigo sempre que for necessário, estarei à disposição para a gente conversar, bater papo e etc. Vou levar essa sua iniciativa para a página e para as redes sociais da Juventude do MDB de São Paulo. A gente vai lançar lá também um dia de lives e vamos conversar com a galera, dando espaço para os nossos pré-candidatos. Eu acho que valorizar a imagem de cada um dentro dos 4 cantos do estado, isso é fundamental. Mas não posso deixar de mandar um abraço aqui para o Marim, nosso parceiro, meu parceiraço, o Mal, que é o Manu, quer dizer, nosso grande abraço aqui. Valeu, Manu. O Rafael Migueli. E também deixar um abraço aqui para o Joey, deixar um abração aqui para todo mundo que a gente acabou não comentando, mas deixar esse abraço para todos vocês. Muito obrigado pela participação, Chico Donato, todo mundo. E assim, Biasoli, deixar um recado para vocês que assistiram a gente e dizer o seguinte: o MDB é um movimento democrático brasileiro. Por isso, vamos nos colocar em movimento em favor do Brasil e de cada um dos brasileiros. A gente tem hoje a oportunidade de sermos liderados por um jovem político, alguém com uma mente brilhante, com uma disposição. Ele é incansável e ele está muito afim de que a gente participe de verdade. Por isso que na liderança do presidente Baleia Rossi, o MDB tem crescido tanto. Por isso, vamos continuar produzindo conteúdo para a internet, vamos continuar conectado, vamos apoiar as redes do MDB São Paulo, do MDB Nacional, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Não dói, não cai o dedo se você clicar lá.
mas vamos contribuir, porque quanto mais a gente tiver o engajamento de vocês nas redes, mais a nossa mensagem vai reverberar, mais forte o nosso partido vai ficar. E assim a gente vai ter a chance real de ocupar espaços de poder e fazer da política uma verdadeira ferramenta de transformação social. Porque é por isso que eu estou nisso. Porque eu acredito na política e acredito de verdade que o ser humano é capaz de fazer coisas extraordinárias. E eu quero deixar um grande beijo aqui, Biasoli, para a Valzinha, a nossa parceira da Fundação Ulisses Guimarães. Nossa, pelo amor de Deus, você me salvou, mandar um beijo para Val. Pra Val, um beijão para Maria Rita, um grande abraço para todos do MDB de São Paulo, do Diretório Estadual, do Diretório Nacional, para todo mundo do interior de São Paulo. Eu que sou apaixonado pelo nosso estado, mas quero deixar um abraço gigante para todas as nossas lideranças do MDB pelo Brasil, porque vocês fazem toda a diferença. E a gente conta muito com vocês para continuar construindo a coordenação de núcleos, para construir o MDB, para fortalecer a Fundação Ulisses Guimarães e para a gente fazer a boa política. E como diz o nosso slogan agora, que foi uma criação lá da comunicação, do Seolim e dos parceiros da comunicação, nosso MDB é o ponto de equilíbrio que o Brasil precisa para continuar crescendo e principalmente para vencer a pandemia coronavírus e para vencer todas as crises que acontecerem. Por isso, Biasoli, muito obrigado. Que Deus te abençoe e abençoe a todos aqui que acompanharam a gente. Espero ter contribuído de alguma forma, com boas ideias. E fica aí aberto o meu WhatsApp, minhas redes, para a gente continuar conversando e criando coisas boas. Comigo aqui, Bruno, ficou faltando uma pessoa especial. Eu te chamei e falei, ô Bruno, precisa mandar um abraço, esqueci. Para quem que a gente precisa mandar um abraço especial, Bruno? E na verdade, só agradecer o pessoal que está de novo na live com a gente. Uma pergunta que chegou aqui para mim no WhatsApp foi o seguinte: e você não vai ser candidato? Pessoal, eu já fui candidato a vereador uma vez, já fui candidato a vice-prefeito também. Tinha me programado para também disputar as eleições esse ano, mas diante de tantas tarefas e incumbências, e nesse projeto junto com o presidente Baleia Rossi, eu fiz uma opção estratégica de não concorrer esse ano às eleições para poder ajudar numa questão mais estratégica, tática e operacional, dando todo o suporte que os nossos candidatos precisam, no ABC... Pensando no partido, né, Bruno? Mais uma vez eu estou recuando para ajudar o partido, mas lógico, sempre pensando a médio e longo prazo. Mas podem ter certeza, em breve, num futuro breve, terei minha candidatura sim, quero disputar as eleições mais uma vez, quero vencer as eleições, porque tenho certeza que junto com o grupo que nós temos, a gente vai contribuir demais na política do estado de São Paulo e quem sabe a nível nacional. Mas era isso, quero agradecer, Biasoli, obrigado, precisava muito esclarecer isso para as pessoas e quero mais uma vez aqui te deixar um abraço para toda a minha família e deixar um beijo muito especial para alguém que é muito especial para mim, que se não fosse por ela, e por ela suportar várias das coisas que ela suporta, mas por estar sempre do meu lado, por sempre me ajudar, eu quero deixar um beijo muito especial aqui para minha noiva, a Amanda, e dizer que eu amo ela e graças a Deus que ela está do meu lado sempre para o que a gente precisa. Valeu, Biasoli. Isso daí, Bruno. Muito obrigado. Valeu.